Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. E hoje, dando sequência à aula sobre o simbolismo francês, então a aula intitulada O Simbolismo Francês, Metamorfoses do Discurso Literário, tomarei como base algumas obras essenciais para nós entendermos essa poética do simbolismo. É importante, primeiramente, destacar este livro do Massaúde Moisés, chamado História da Literatura Brasileira, o Simbolismo. O primeiro capítulo, intitulado Preliminares, analisa todo o simbolismo francês. Então, é um texto fundamental que faz um apanhado do estado da arte, ou seja, das várias publicações de teóricos que se debruçaram sobre o simbolismo, como por exemplo, Arnold Hauser, a sua História Social da Arte. E eu destaco também um livro fundamental de um dos maiores especialistas sobre o simbolismo, que é o Jean-Nicolas Hilou, no livro Le Symbolisme, que apresenta em vários capítulos sobre os sonhos, as paisagens, a música, o verso, a técnica. Então, cada capítulo ele trata um determinado aspecto. Destaco principalmente o capítulo sobre as mitologias, sobre os mitos principais escolhidos pelos simbolistas, que é o mito de Narciso e o mito de Salomé. Destaco também um terceiro autor, que é Hugo Friedrich, no livro Estrutura da Lírica Moderna, que analisa as tensões dissonantes nessa lírica moderna, principalmente a partir de Baudelaire, chegando até a final da primeira metade do século XX. E por último, este livro do Fernando Guimarães, Simbolismo, Modernismo e Vanguardas, que mostra os fios condutores entre o simbolismo e as vanguardas. Vale lembrar que o Fernando Pessoa, numa carta ao Camilo Peçanha, provavelmente datada de 1915, afirma que a revista Orfeu ela contém produções que vão do ultrassimbolismo até ao futurismo. E isso é demonstrado por Fernando Guimarães neste livro, que mostra que as vanguardas elas são herdeiras das poéticas do simbolismo. Então, nessas várias metamorfoses do discurso literário, nós podemos entender que o símbolo sempre existiu na literatura. Só que o uso que é feito do símbolo para expressar diferentes graus de realidade é feito principalmente por esses autores do final do século XIX. O simbolismo ele é antipositivista, antinaturalista e antiparnasiano. Conforme o Arnold Hauser, o simbolismo é um movimento cultural que apresenta uma reação contra toda a poesia anterior, contra o impressionismo devido à visão materialista do mundo feita pelos impressionistas, contra o parnasianismo devido ao formalismo e ao racionalismo impregnado no seu fazer poético, e contra o romantismo devido ao emocionalismo e ao convencionalismo da linguagem metafórica do romantismo. Entretanto, o simbolismo não é apenas uma ruptura com essas estéticas. Embora ele não aceite o emocionalismo e o convencionalismo da linguagem do romantismo, ele se entronca no romantismo. Ele opõe-se diretamente ao realismo, ao naturalismo, obviamente, pelo fato de um realismo e naturalismo apresentarem uma visão mais objetiva da realidade, enquanto o simbolismo vai mergulhar nos estratos psíquicos, interiores, subjetivos do eu. Qual a relação entre romantismo e simbolismo? Massaúde Moisés esclarece que enquanto o romantismo procurava as camadas superficiais do mundo interior, em que aparecem as sensações e os conflitos emocionais, o simbolismo ele faz uma perquisição
dos estados profundos da psique, do inconsciente, as esferas do inconsciente, seja individual, seja do inconsciente coletivo, com a relação que o Jung estabelece com os arquétipos da psique. Procura essas camadas anteriores à fala e à lógica, cujas vivências fluidas, pré-lógicas e inefáveis tingem todo o material poético. Para representar essas vivências fluidas, pré-lógicas, ou seja, anteriores à lógica, e inefáveis, é necessário que se crie uma nova linguagem. A linguagem do romantismo era marcada por segundo os simbolistas, por um emocionalismo e um convencionalismo das suas metáforas. Então é necessário inventar uma nova linguagem que se dá de várias maneiras. Em primeiro lugar, a questão da evocação. A evocação desses conteúdos multiformes do eu. Evocam-se sensações. As paisagens expressas com elementos da natureza, do mundo sensível, são paisagens da alma. Em segundo lugar, as sugestões. Mallarmé escreve que nomear um objeto é retirar 3/4 do prazer de um poema, que a leitura de um poema é feita aos poucos, vai sendo desvelado aos poucos. Então, sugerir seria a máxima quimera, a partir dessa combinação inesperada de imagens e de metáforas. Também temos, em terceiro lugar, as correspondências, principalmente teorizadas e ilustradas no poema Correspondance, do Baudelaire, em que se afirma correspondências entre as artes, entre os sentidos ou percepções e entre o mundo sensível e o mundo inteligível. E também com o símbolo sendo algo que expressa diferentes graus simultâneos de realidade, em que uma coisa é ao mesmo tempo uma coisa e outra, e sendo o símbolo uma linguagem iniciática por excelência, uma vez que o poeta é visto como um tradutor, um decifrador de símbolos codificados pela esfera divina e manifestados na natureza. E podemos dizer que um quarto elemento da linguagem seria sua aproximação com a música, uma vez que a música seria uma arte inefável, uma arte que não tem um conteúdo lógico, racional. E, portanto, muitos simbolistas estudaram a música do compositor Wagner. Convido-vos a assistir a alguma apresentação, principalmente do Prelúdio de Tristão e Isolda. Então, é importante perceber que vários autores simbolistas, eles se opõem à medida como eles entendem o tratamento musical, mas é interessante perceber, segundo o Jean-Nicolas Hilou, que a música é o suporte privilegiado de um discurso poético marcado pela sugestão, que vai contra, portanto, o valor tradicionalista de imitação da natureza. O simbolismo não é uma arte de imitação, é uma arte de sugestão. Para Mallarmé, a música é uma arquitetura sensível do poema, ou seja, os poemas do Mallarmé, como Le Faune, ou L'après-midi d'un Faune, que, quando formos analisar o poema Narciso, de Luís de Montalvor, publicado no segundo número da revista Orfeu, há vários elementos simbolistas, como eu vos disse, na revista Orfeu, junto com elementos vanguardistas, e nós vemos vários andamentos, uma vez que a música, principalmente a música de Wagner, ela permite esses vários andamentos. Então, o simbolismo, ele é uma grande metamorfose, uma grande viragem, por isso que o Hugo Friedrich chama de tensões dissonantes nessa poesia, porque não é mais uma poesia para representar a realidade tradicional, a realidade tal como ela é percebida pelos sentidos, mas
há um mergulho em esferas do inconsciente individual e inconsciente coletivo, a partir das experiências arquetípicas. Por isso há grandes gostos de paisagens medievalistas, em que tudo, mesmo na pintura, tudo é marcado por traços, tudo é marcado por uma polimorfia de cores que insinuam essa paisagem, as rêveries, as paisagens de sonho, as paisagens do inconsciente. E então nós vemos principalmente em artistas plásticos como Gustave Moreau esse tipo de paisagens oníricas. Muitas vezes a partir de elementos da natureza, elementos de pedras preciosas que constituem, principalmente a água no seu movimento, são paisagens que não se fixam, uma vez que problematizam essa subjetividade do eu. Então, por hoje é só, e daremos sequência a outras aulas sobre o simbolismo. Até a próxima.